Fala galera, eu me chamo Hélio, esse é o canal Espaço na Cor. Talvez você ainda não conheça, talvez ainda você não escutou falar, mas a gente vai trazer um pouco de espiritualidade, a gente vai trazer um pouco do conceito que está na Bíblia, nós vamos fazer a leitura da Bíblia e trazer um pouco de reflexão, né? Eu faço a leitura da Bíblia já há algum tempo e me surgiu esse interesse de compartilhar um pouco desse conhecimento, né? Um pouco dessa reflexão, né? A Bíblia, minha Bíblia é uma Bíblia, ela não é, minha Bíblia é uma Bíblia grande, é uma Bíblia que tem algumas imagens, tem algumas figurinhas. Eu me lembro que quando criança nós tínhamos uma Bíblia exatamente igual a essa. Eu não vou dizer igual, porque a anterior ela tinha um pouco mais de conteúdo, era mais robusta, tinha mais ilustrações, mas a gente utilizava, como nós éramos crianças, nós utilizávamos aquela Bíblia para ficar vendo as figurinhas, para ficar vendo as imagens, né? E em algum momento a gente cresceu, saiu de casa e eu não sei onde foi parar aquela Bíblia, mas eu tive o interesse e a curiosidade de ter uma em casa, então eu acabei comprando, tá? E fazendo a leitura já há um tempo, me despertou esse interesse em poder compartilhar um pouco da leitura que eu tenho feito, né? É, eu não conheço a Bíblia ainda, como as pessoas dizem, de cabo a rabo, mas aos poucos que eu vou lendo, né, a gente vai fazendo uma interpretação, a gente vai entendendo e vai gerando uma reflexão para a nossa vida, né? Como a Bíblia é um livro espiritual, né, e tudo que é espiritual a gente precisa fazer uma oração, né, para a gente ter uma conexão com Deus antes de iniciar a leitura. Então, aqui dentro da Bíblia já tem uma oração. Eu quero fazer a leitura dessa oração junto com vocês para a gente dar início ao nosso primeiro conteúdo, tá bom? Para você que teve a curiosidade de clicar ali, entrar para conhecer, aproveita, clica no sininho, se inscreve e vamos começar um processo de compartilhamento de informação, informações que vão nos levar à sabedoria, informações que vão nos levar, eu não digo a serem pessoas ricas materialmente, mas se Deus quiser, pessoas ricas de índole espiritual, tá bom? Vamos lá. Oração antes de ler a Bíblia é o que diz aqui. Jesus Mestre, que dissestes, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Ficai conosco aqui reunidos para melhor meditar e comungar vossa palavra. Sois o Mestre e a verdade. Iluminai-nos para que melhor compreendamos as sagradas Escrituras. Sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis para o vosso seguimento. Sois a vida, transformai nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de santidade e apostolado. Amém. A ideia, gente, é começar aqui. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, muitas pessoas conhecem. A ideia é começar exatamente sobre o início, sobre Gênesis. Eu quero fazer a leitura e aos poucos, eu não tenho pressa, a ideia aqui não é discorrer capítulo por capítulo, não. A ideia é pegar um capítulo, ler se todos os versículos se der bem, se não ler alguns versículos, fazer uma reflexão. Essa é a ideia, até para os vídeos não ficarem extensos, né? A ideia é só a gente fazer uma reflexão e talvez deixar alguma mensagem, tá? E se a gente conseguir, dentro desse nosso propósito, alcançar alguma coisa aí dentro de você, eu acho que o propósito, seja em um versículo, seja em dois, eu acho que ele já foi alcançado, tá bom? Então nós vamos começar aqui em Gênesis primeiro, tá? Essa Bíblia, gente, é uma Bíblia católica, tá? Ela é uma Bíblia católica, ela é da editora Paulus, né? Ela tem aqui, é uma Bíblia pastoral, tá? É uma Bíblia pastoral, quem pode ver aqui, ela é da editora Paulus, tá? Mas de antemão, eu já quero dizer para vocês que eu não quero trazer religiosidade para vocês. O que eu quero com esses vídeos, a partir de agora, é trazer um pouco de espiritualidade. Eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu procuro buscar uma conexão com Deus através da espiritualidade. Então,
Já fica aqui o convite para você que é católico, para você que é evangélico, protestante, para você que é espírita, para você que é da Umbanda, para você que é ateu também. Às vezes você é ateu, mas você gosta de escutar as histórias. Talvez você não tenha a crença em Deus, mas você gosta da história, né? Da história em si. Então fica aqui o convite para todos vocês fazer uma reflexão, tá? Não é sobre religião. Tá? A gente aqui vai tentar buscar outra coisa, é uma conexão com Deus. Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra era um caos vazio. A escuridão cobria as profundezas e o vento de Deus se agitava sobre a superfície da água. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Você vai notar que em muitos momentos, quando Deus vai criando, Ele mesmo vai adorando a criação dele. Você vai perceber aí. Vamos lá. A luz Deus chamou de dia e a escuridão Deus chamou de noite. Veio o entardecer e veio o amanhecer, foi o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, a fim de separar as águas e águas. Firmamento, gente, assim, só para vocês entenderem, eu não sei se alguém já foi em Brasília, ou pelo menos já viu aquela imagem de Brasília ali do Planalto. Ele não tem um côncavo e o convex. O côncavo, eu acredito que é aquela que faz uma lombadinha e o outro é assim. Então imagina que esse firmamento é o côncavo, né? Tudo era água, então Deus precisou fazer uma separação, ele fez um firmamento, né, para separar as águas para baixo e para cima, e aqui é o chamado terra, é onde nós vivemos, tá? Então vamos lá. E Deus fez um firmamento que separou as águas que estão acima do firmamento das águas que estão debaixo do firmamento. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou de céu, veio o entardecer e veio o amanhecer, foi o segundo dia. E Deus disse que as águas debaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça o chão seco. E assim foi. O chão seco Deus chamou de terra e o conjunto de águas Deus chamou de mar. E Deus viu que era bom. E Deus disse que enverdeça a terra de vegetação, ervas que semeiem sementes e árvores que deem fruto sobre a terra, frutos que contenham semente por espécies, e assim foi. E a terra fez sair vegetação, ervas que semeiam semente por espécies e árvores que dão fruto com sementes por espécies. E Deus viu que era bom. Mais uma vez aqui, Deus criando e Deus admirando a sua criação. Veio o entardecer e veio o amanhecer, esse foi o terceiro dia. E Deus disse, haja luzeiros no firmamento do céu, ou seja, naquele firmamento que ele fez, o céu, haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite. E para marcar festas, dias e ano, né? A intenção hoje por que nós temos um calendário? Além do calendário, ele tem os meses, aí tem os anos que são bissexto, a cada 4 anos. O ano tem um dia, que é ali no mês de fevereiro, né? E aí tem as luas, né? Então, exatamente esse giro que a Terra dá junto com o Sol e a Lua, eles servem exatamente para fazer essa marcação, tá? Vamos lá, aqui. E Deus viu que era bom, veio o entardecer e veio o amanhecer, e foi o terceiro dia. E Deus disse, haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite e marcar as festas, dias e ano, e que sirvam de luzeiros no firmamento para o céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia, o sol, e o luzeiro menor para dominar a noite, a lua. E também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que era bom. Veio o entardecer e veio o amanhecer, foi o 4º dia. E Deus disse que fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e aves revoem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou então os grandes animais do mar e os outros seres vivos que se remexem fervilham nas águas por espécies, e as aves aladas também por espécies, e Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas do mar, e as aves também se multipliquem sobre a terra. Veio o entardecer e o amanhecer foi o 5º dia.
E Deus disse que a terra faça sair seres vivos por espécies, animais domésticos, bichinhos e feras da terra por espécies. E assim foi. Deus fez as feras da terra por espécies, os animais domésticos por espécies e os bichinhos do solo por espécies. E Deus viu que era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e toda a terra, também os bichinhos que se remexem sobre a terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. Macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e submetam. Isso. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres que se remexem sobre a terra. E Deus disse: vejam, eu lhes dou as ervas que semeiam semente, ervas que estão sobre a terra inteira, e todas as árvores com frutos que semeiam sementes. Será alimento para vocês. E para todas as feras da terra, para todas as aves do céu e para todos os bichinhos da terra que tenham vida, dou a relva como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo era muito bom. Veio o entardecer e veio o amanhecer, foi o sexto dia. Eu vou ler 4 versículos do capítulo 2 e aí a gente vai fazer uma reflexão. Gênesis capítulo 2. Foram assim concluídos o céu e a terra e toda a guarnição dele. No 7º dia, Deus concluiu o trabalho que havia feito e no 7º dia descansou de todo o trabalho que tinha feito. Deus abençoou e santificou o 7º dia, pois nesse dia Deus descansou de todo o trabalho que tinha feito como Criador. Essa é a história da criação do céu e da terra. Aqui tem uma parte, se nós formos pegar, aqui tem vários pontos importantes e de referência para a gente, né? Um deles é que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós temos tanto força quanto capacidade para realizar as coisas, né? E muito importante aqui, gente, se a gente pegar pela origem, né? Muitas das vezes a gente, movido pelo nosso dia a dia, pelo nosso cotidiano, a gente imagina que as coisas precisam ser rápido, né? E na verdade não, né? Deus poderia, com a sua imensidão, com a sua sabedoria e com o seu poder, Deus poderia estralar o dedo e não precisava chegar a 7 dias para criar o mundo. Aliás, 6 e no 7º descansar. Ele poderia já na metade de um dia estralar o dedo, as coisas acontecerem e acabou. Mas aqui fica uma reflexão para a gente que para tudo há um processo, né? Primeiro ele precisou criar o dia, né? Primeiro foi o dia, depois a noite. Haja luz e houve luz e ele se agradou da luz. Depois ele precisou criar um firmamento, né? Para fazer a separação das águas, né? Isso é exatamente para deixar uma referência para nós que não adianta querer sair correndo, não adianta querer pular os obstáculos. Os obstáculos eles vão precisar serem concluídos etapa por etapa para que, se a gente considerar aqui, para que no 6º dia você consiga olhar para trás, isso falando da gente, para que no 6º dia a gente consiga olhar para trás e ver o que nós fizemos e ver a nossa realização. Então, tudo há um tempo, né? Tem a tela na frente, vai ter a parábola, vai ter falando sobre a questão do tempo, mas aqui Deus, ele já logo no início da Bíblia, ele já deixa claro, né? Com essa leitura que nós fizemos, ele já deixa claro que para tudo na vida existe uma etapa, não adianta sair querendo fazer as coisas e achar que vai acontecer, né? Até porque você precisa passar por processos, né? E chegar lá na frente você ter uma estrutura, né? Foi exatamente isso que Deus fez. E importante reflexão aqui que Deus traz também, você veja, no 6º dia, quando ele concluiu tudo, ao 7º, ele olhou para trás, viu que tudo que ele tinha feito era bom, né? Quem disse aqui, que lógico, aqui não deixa escrito, mas se no 7º dia diz que Deus descansou, é porque em algum momento ele possa ter se sentido cansado, sei lá, de repente ali no 3º, no 4º dia, Deus possa ter se sentido cansado. Não estou dizendo que ele se cansou, até porque não está escrito, mas se ao 7º ele descansou,
Ele poderia ter se cansado ali no meio do caminho. Só que Deus deixa um exemplo para a gente aqui, né? Exatamente, ele tinha uma ideia na mente e ele foi criando, ele foi criando. E somente quando ele fez a conclusão por completa, quando ele concluiu a última etapa, ele olha para trás, ele se maravilha, porque ele olha assim e fala, nossa, mas que coisa boa que eu fiz, que coisa boa que eu criei. Como ele vem a cada passo, a cada criação, eu tinha falado lá atrás, ele vem falando, e Deus viu que era bom. Então toda a criação de Deus que ele faz, ele foi identificando como boa, né? Voltando aqui à reflexão anterior, é exatamente isso que Deus quer deixar pra gente aqui, pra gente não parar no meio do caminho, né? A gente precisa começar nas nossas tarefas, a gente precisa ter um início, um meio e um fim. Não adianta, eu sei que por mais nós temos uma vida muito corrida, agitada, de estudos, às vezes de trabalho, então muitas vezes a gente começa algum tipo de tarefa, seja para o nosso corpo, uma academia, ou seja para o intelecto, às vezes um curso, uma especialização, ou às vezes um projeto mesmo de vida para profissional. E às vezes a pessoa na metade do caminho ela para, ela fala, puxa, acho que não tá dando certo, não é isso. Mas não é essa referência que Deus está deixando para a gente aqui, né? Não é essa a referência. Logo no primeiro capítulo, no primeiro livro da Bíblia, não é isso que Deus está dizendo para a gente. Deus está dizendo para a gente, olha, comece a fazer e tenha o meio, tenha o processo do início, do meio e do fim. E quando chegar lá no final, que você olhar para trás e você ver que tudo que você tinha em mente você conseguiu concluir, ufa, aí sim você pode descansar. Então, Deus deixa essa referência pra gente, né? E uma outra coisa interessante também, gente, olha só, que eu falei lá atrás, tudo que Deus vai fazendo, Ele vai olhando e fala, nossa, que coisa boa que eu fiz, que coisa maravilhosa. Então, é importante nós termos isso, né? Em tudo que nós colocarmos as mãos, em tudo que nós fomos criar, o que nós fomos fazer, nós mesmos temos que dar importância, né? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa e não dá tanta importância, e aí fica aquela coisa, fica aquele dito pelo não dito, ou então a coisa não se completa. E aí a gente pode até falar, puxa, isso aqui não era para dar certo mesmo. Mas não. Temos que seguir esse exemplo de Deus. Tudo que nós colocarmos as mãos e fizermos, nós temos que olhar e falar, nossa, que coisa boa que eu fiz. Que coisa maravilhosa que eu fiz. Porque toda a etapa que Deus foi fazendo, Ele foi dizendo exatamente isso. E era bom. E Deus viu que era bom. E ainda mais, gente, uma coisa, isso eu acredito que é exatamente eu poderia dizer a cereja do bolo aqui, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus nós somos. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus criou isso tudo aqui. Imagina assim, Deus criou isso aqui. Eu sou a imagem dele, eu sou a semelhança. Quando algo é semelhante, quando um remédio é similar, significa que ele é semelhante. Se a gente fazer uma associação aqui. Quando eu tenho um remédio que ele é similar, significa que ele é semelhante ao original e ele traz as mesmas características e ele vai ter a mesma eficiência. Ora, se Deus quis dizer aqui que nós somos semelhantes a ele, nós temos muita força dentro da gente, nós temos muita capacidade dentro de nós para realizarmos as coisas. Então, assim, você vê, é um livro pequeno, são poucos versículos aqui nesse livro, são 30, o capítulo 1 de Gênesis tem 31 versículos, mas esses 31 versículos, eles nos deixam um recado importantíssimo sobre de quem nós somos, da capacidade que nós temos, a semelhança. Nós somos semelhantes a quem? Nós somos semelhantes ao Criador. Então nada para a gente é obstáculo. Tudo nós podemos. Porque nós temos a mesma força que Ele tem. Ele nos deixa aqui também um exemplo para ir até o final. Ter o processo de início, meio e fim. E aqui, um pouquinho
um pouquinho no final, é que assim, gente, vamos deixar para descansar exatamente quando a etapa estiver cumprida. Quando você realmente poder dar aquele respiro e você falar, caramba, eu consegui completar o que eu queria. Esse é o momento de descansar. Esse é o momento de descansar. Então eu acredito que referências como essa, gente, está dentro da Bíblia, não sou eu, Hélio, que estou dizendo. Isso está dentro da Bíblia. E olha o tamanho desse livro aqui. Olha o tamanho desse livro. Nós lemos apenas uma folha. Você imagina o que nós vamos descobrir aqui. É essa a ideia, gente. Tá? Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Obrigado por ter clicado aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Mas a intenção é essa, é a cada capítulo, a cada versículo, a gente poder refletir um pouco da mensagem que Deus, que Ele quis deixar pra gente aqui. Na verdade, que Ele quis não, que Ele deixou pra gente aqui. Tá bom? Segue, aliás, se inscreve e deixa um joinha também se você gostou, tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu!